Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai continuar aqui com um exercício aqui referente à formação da matriz de admitância com impedância mútua, né? Na aula passada a gente tinha parado aqui nesse slide, que era a gente deduziu essas quatro regras aqui de etapas de formação para a matriz de admitância com impedância mútua, né? Então a gente chegou nessa conclusão aqui, montou a y barra e a partir disso a gente descobre a gente escreve essas quatro regras aqui para a formação, né? Nessa aula a gente vai ver um exercício simples ali para aplicar, né? Isso que a gente estudou aqui aplicando essas quatro regras aqui. Então quem não assistiu a aula passada é importante que assista, né, para entender ali como que a gente vai estar, né, os procedimentos que a gente vai estar fazendo para construir a matriz. Então esse aqui é o exemplo que a gente vai estar construindo, tá? É um sistema aqui onde a gente tem duas impedâncias próprias aqui e uma impedância mútua aqui entre duas barras. É um sistema de três barras, então a gente tem a impedância Z13, né, que é entre a barra 1 e a barra 3, e a Z23, que é entre a barra 2 e a barra 3, e essa impedância mútua aqui entre essas duas linhas, né? Essa linha aqui que liga a barra 1 com a barra 3 e essa linha aqui de baixo que liga a barra 2 com a barra 3, tá? Então a impedância mútua ela é sempre entre dois trechos, ou dois ramos, duas linhas no caso, né? Nunca entre duas barras, então é entre o trecho 1,3 e entre o trecho 2,3. E aqui a gente tem a impedância mútua aqui ZM de 0,15 PU, tá? Os valores já estão todos em PU, e 0,25 para o Z13 e para o Z23. Então, seguindo aqui as nossas etapas, né, que a gente viu, primeiro a gente tem que determinar a matriz Z primitiva dos elementos com a impedância mútua, né? Conforme eu expliquei há duas aulas atrás, né, na primeira aula que a gente viu, eu expliquei que era uma matriz de impedância primitiva. Basicamente a gente escreve aqui na diagonal principal aqui as impedâncias próprias, que eu tenho dos ramos aqui, né? E fora da diagonal principal a gente escreve ali as impedâncias mútuas. Então, eu escrevo todos os ramos que eu tenho aqui, né, no número de linhas, e o número de colunas também, vai ser o número de ramos. Como eu tenho só dois ramos aqui, né, o ramo que liga a barra 1 com a barra 3 e o ramo que liga a barra 2 com a barra 3. Então eu vou ter uma matriz que é 2 por 2, né? Então esse aqui é a linha e a coluna aqui do ramo 1,3 e essa daqui é a linha e a coluna do ramo 2,3. Então, nessa posição aqui, que é o 1,3, 1,3, aqui eu tenho que colocar a impedância própria do ramo entre as barras 1 e 3, que é o Z13, 0,25. E esse cara aqui é o elemento 2,3, 2,3, então eu vou ver aqui a impedância que eu tenho entre no ramo entre as barras 2 e a barra 3, também é 0,25, coloco 0,25 aqui. E aqui fora da diagonal principal todas as impedâncias mútuas, né? No caso aqui a gente só tem uma impedância mútua, que é entre esses dois trechos aqui. Então aqui, ó, nessa linha aqui, que é a linha do trecho 1,3, com a coluna do trecho 2,3, eu tenho essa impedância mútua aqui de 0,15, né? E a mesma coisa aqui na linha do 2,3, na coluna do 1,3, eu coloco também 0,15, né? Então aqui a gente tem formado então a nossa matriz de impedância primitiva. Tá? O que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer agora, né? O passo número 2 é inverter a matriz E para encontrar a matriz Y primitiva. Então eu vou fazer essa matriz aqui na menos 1 e vou encontrar isso daqui. Tá? É importante ali não esquecer que esse J aqui, né, é ângulo de 90, então não colocar simplesmente os valores aqui sem colocar o ângulo de 90, porque senão a gente não vai achar o valor certo aqui, né? Tá? Uma matriz 2 por 2 porque há dois ramos, né? O ramo 1,3 e o ramo 2,3. Então a matriz Y primitiva ela tem a mesma ordem aqui, né, da matriz E primitiva. O próximo passo é construir a matriz Y barra, né? Antes a gente construiu a primitiva, agora a gente vai construir a matriz Y barra, só que sem considerar as impedâncias mútuas que a gente tem, tá? Ou melhor, as admitâncias mútuas, né? Porque agora a gente está falando de matriz de admitância. Então isso aqui que era uma impedância mútua aqui acaba virando aqui nessa rede uma admitância mútua. Então o que a gente faz? Primeiro a gente redesenha a nossa rede original, que é essa daqui, em termos de admitância agora, e a gente vai utilizar a nossa Y primitiva que a gente acabou de achar. A gente vai preencher aqui os ramos aqui da nossa rede original aqui com os valores que a gente achou na Y primitiva. Então aqui para o elemento 1,3, 1,3 é menos 6,25, então daqui ó, o Y13, 1,3, ele é menos 6,25. Agora esse aqui que é no trecho 2,3 aqui, então olha aqui entre a barra 2 e a barra 3, também menos 6,25. Tá? E fora da diagonal principal tem o J3,75, que é a admitância mútua aqui que eu tenho entre esses dois trechos aqui, então 3,75, tá? Aí depois eu posso começar, agora, né, tendo feito isso, eu posso começar a matriz de admitância de barra do meu sistema primeiro sem considerar as admitâncias mútuas. Então eu vou seguir aquela clássica regra de formação lá, né, da matriz admitância, que é os elementos da diagonal principal, eles são a soma de todas as admitâncias conectadas na barra, e os elementos fora da diagonal principal, eles são o negativo das admitâncias que a gente tem entre as barras. E é uma matriz 3 por 3, né, porque agora é a matriz Y barra e ela é, como eu tenho 3 barras aqui, eu vou ter uma matriz 3 por 3.
Então essa aqui é a linha da barra 1, linha da barra 2, linha da barra 3, coluna da barra 1, coluna da barra 2 e coluna da barra 3, tá? 3 por 3. Então, se eu olhar, por exemplo, o elemento 1, 1, tá? Esse elemento aqui, da matriz. Quais admitâncias que estão conectadas na barra 1? Eu só tenho essa daqui de menos 6,25, então eu coloco aqui menos 6,25. Esse elemento aqui, ó, entre a barra 1 e a barra 2, né? Como elas não são vizinhas, né? E por enquanto a gente não vai considerar essa impedância mútua aqui, como eu falei, a gente vai colocar 0. Entre a barra 1 e a barra 3 eu tenho o quê? Eu tenho também menos 6,25, né? Essa admitância aqui. Então, como é o negativo, né, da admitância, porque é o elemento fora da diagonal principal, esse menos cancela com menos aqui e fica 6,25 positivo. Aí é só seguir o mesmo raciocínio para todos os outros elementos, né? Por exemplo, esse elemento aqui é o elemento da linha 3, coluna 1. Então, olha o que eu tenho aqui entre as barras 3 e 1, eu tenho 6,25. Como está fora da diagonal principal, ele vai com sinal trocado. Esse elemento aqui, por exemplo, é o elemento 3, 3, né? Eu olho tudo que está conectado na barra 3, eu tenho esse menos 6,25 aqui, e esse menos 6,25 que vai para a barra 2, então se eu somar os dois ali vai dar menos 12,5, tá? Então utilizar a regra clássica ali de formação da matriz de admitância para formar esses caras aqui, né? Só que a princípio sem considerar o YM. Agora, tá, o quarto e último passo é acrescentar as impedâncias mútuas que a gente tem ali na nossa matriz que a gente acabou de achar aqui. Tá, para mim fazer isso eu preciso olhar aqui as orientações que eu tenho aqui do ponto, né, do acoplamento magnético que eu tenho aqui entre os dois trechos, né. Então o ponto aqui, no caso do nosso exercício, ele está aqui nesse ponto aqui, né, que vai até a barra 13 e tem nesse ponto aqui que vai até a barra 3, tá. Então eu tenho que olhar agora os terminais ou as barras, né, no caso aqui, que são igualmente marcados. Se a gente olhar aqui, a barra 1 e a barra 2, elas não têm o ponto, né? Então elas estão igualmente marcadas, as duas estão sem o ponto. E a barra 3, ela está marcada com um ponto aqui duas vezes, tá? Esse ponto aqui que chega na barra 3 e o ponto aqui de novo que chega na barra 3. Então eu coloco aqui duas vezes, o 3 e o 3. Tá? E conforme a gente viu na aula passada, né, para quem assistiu, os terminais ali igualmente marcados, a gente vai somar o YM. A gente vai ter que somar aqui na posição da matriz que a gente acabou de achar. Nas posições referentes a essas barras aqui, a gente vai somar o YM, que é a admitância mútua. Agora a gente tem que identificar os terminais ali, né, das barras com as marcações opostas, né, ou seja, um terminal que tem o ponto e outro que não tem. Se a gente olhar esses dois trechos aqui, que são os dois trechos da admitância mútua, né, esse daqui e o de baixo, os barras com marcação oposta são a barra 1 e a barra 3, tá? Então a gente olha aqui, a 1 não tem o ponto, e a 3 tem, né, tá aqui o ponto aqui que chega na 3. E a barra 2 e a barra 3. Se a gente olhar aqui, a barra 2 não tem o ponto e a barra 3 aqui, né? Esse ponto aqui que chega na barra 3 ele tem. Aliás, essa linha que chega na barra 3 aqui tem o ponto. Então, são terminais ali com marcações opostas, né? Então, a 1 e a 3, e a 2 e a 3 vão entrar aqui com YM com sinal trocado. Então, a partir disso daqui, ó, a gente vai acrescentar mais YM nessas posições aqui, ó, no 3, 3. No linha 1, coluna 2 e no linha 2, coluna 1, tá? A gente sempre faz dos dois elementos ali da matriz. Porque eu achei aqui entre as barras 1 e 2, então eu vou acrescentar o mais YM no elemento linha 1, coluna 2 e no linha 2, coluna 1. E o 3, 3 aqui aparece duas vezes, porque o ponto aqui ele aparece duas vezes aqui, né, no terminal da barra 3. Então aqui eu tenho, na posição 3, 3, aparecendo duas vezes aqui, eu vou ter que acrescentar duas vezes o YM. Já se a gente olhar esses caras aqui, ó, onde a gente tem que somar o menos YM, né, ou seja, o YM com o sinal trocado, ele vai ser aqui na posição 2, 3, na posição 3, 2, então na posição 3, 2, na posição 2, 3, e na posição 1, 3 e na posição 3, 1, então posição 1, 3 e posição 3, 1, tá? E identificar o valor do YM, ele é 3,75, né, que nem a gente descobriu aqui na matriz. Então, disso daqui que a gente concluiu aqui, né, eu redesenho aqui, eu remodelo aqui a minha matriz de admitância agora, colocando esses caras que eu acabei de descobrir. Então, os que estão marcados em azul aqui são esses aqui que a gente vai adicionar ou subtrair aqui, né, conforme eu falei aqui. E os que não estão sublinhados aqui em azul são os que a gente já colocou aqui na nossa matriz aqui, no passo anterior, né, que foi esse daqui. Então, por exemplo, acrescentar mais YM na posição 1, 2 e na posição 2, 1. Tá aqui, ó, posição linha 1, coluna 2, posição linha 2, coluna 1. Tá, e na posição 3, 3 a gente vai colocar duas vezes. Então daqui, ó, na posição 3, 3, né, da matriz, a gente tem duas vezes o YM. E o menos YM na posição 1, 3. Então linha 1, coluna 3, né, essa posição aqui, ó, tá o menos YM. Na linha 3, na linha 3, coluna 1, tá o menos YM. Na 2, 3 e nas 3, 2. Então na 2, 3 a gente tem aqui
e na A32 a gente tem aqui, né? Então, colocando todos esses caras aqui na matriz, agora é só substituir o meu YM pelo valor dele, que é 3,75. Então, substituindo o YM aqui por 3,75 em cada uma das expressões aqui, a gente chega exatamente nesses valores aqui para a matriz, a impedância, a matriz de admitância barra com, considerando a impedância mútua, né? Então, esses aqui são os valores. Aqui eu tenho 2,5, aqui eu tenho 2,5, aqui eu tenho menos 5, né? Então, aqui os valores dos resultados dessas adições e subtrações que a gente fez aqui na matriz. Se a gente quiser desenvolver o equacionamento aqui sem colocar valores, né, simplesmente fazendo equacionamento ali para chegar nessa matriz aqui, né, ela está representada aqui embaixo, a gente pode desenvolver aqui começando pelas diferenças de potencial, V1 menos V3, V2 menos V3, assim por diante, né, que nem a gente fez na aula passada. Né. Na aula passada a gente fez essa dedução aqui, só que era para o sistema ali de 4 barras, né, para quem assistiu. Então essa mesma dedução ela pode ser feita para esse sistema aqui, né, que é o sistema de 3 barras, que vai resultar nessa matriz aqui que a gente acabou de determinar, né, que a gente acabou de descobrir aqui. Bom, antes de finalizar aqui, só queria mostrar para vocês aqui o equacionamento aqui para a matriz, montagem da matriz de admitância com impedância mútua aqui para uma linha trifásica, né. Então, para quem assistiu a aula passada ali, né, vocês vão reconhecer aqui, né, esse equacionamento aqui. E aqui a gente tem basicamente as três injeções aqui de correntes nas barras KA, na barra KB e na barra KC, né. Então, você tem VKA menos MA, as tensões nas barras ali é igual a essa linha aqui por essa coluna. A injeção de corrente aqui na barra KB, né, é essa diferença de potencial aqui, que é igual a essa linha aqui por essa coluna. E injeção de corrente na barra KC aqui, é essa diferença de potencial aqui, que é igual a essa linha aqui vezes essa coluna aqui. Aí trabalhando, fazendo a equação, aqui a gente tem a equação da matriz de admitância primitiva, né, invertendo ela a gente obtém a matriz Y primitiva. E depois, determinando as injeções de correntes aqui nas barras MA, MB e MC, a gente chega num conjunto de equações ali que nos permite encontrar a matriz Y barra aqui, que é uma matriz, no caso, matriz 6x6, né? Porque eu tenho 6 barras aqui, 3 desse lado e 3 desse lado. E essa daqui é a matriz, então, admitância com impedância mútua completa ali para uma linha trifásica, né? Então, eu agradeço a quem assistiu até o final, tá? Não esquece de deixar o joinha no vídeo ali. Obrigado, até a próxima aula, valeu!